Oliveira Griggs, estamos novamente aqui para mais um programa Fenômeno UFO. A semana passou muito rápido, espero que os telespectadores tenham gostado dos 2 primeiros programas que trataram da vida no universo, de como os elementos da vida física estão espalhados pelo universo, do porquê da vida do nosso sistema solar não ser possível, não a vida como a nossa, mas deixamos em aberto a possibilidade de Lua e Marte, né? Hoje estaremos falando, né, de fatos ocultos da Lua da humanidade. Eu também queria estar agradecendo aos nossos primeiros e-mails, dos nossos amigos telespectadores. O primeiro é o meu amigo aqui, o Silvio Luiz Ferraz Bataguini, de São Paulo, e o meu amigo aqui, o Fernando Moreira Gomes, também de São Paulo. Agradeço o e-mail de ambos os telespectadores e fica feito o convite. Dúvidas, críticas, sugestões para que possamos fazer um programa cada vez melhor. Se você tiver filmagens, fotos ou desenhos de objetos voadores não identificados que você tenha observado, por favor, se você quer análise, mande para nós aqui, estaremos fazendo análise e mostrando no programa também para que todos os telespectadores possam ver isso. Isso é muito importante. Para você entrar em contato aqui conosco é muito simples. Basta você acessar o e-mail aqui do programa, que é fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Vamos falar hoje a respeito da Lua. Para início, nós estaremos trazendo uma matéria da corrida espacial, do que foi a corrida espacial, dos veículos que foram utilizados por soviéticos e norte-americanos, que foram o pontapé inicial para a pesquisa espacial. Nós vamos chamar a matéria, espero que vocês achem muito interessante a matéria que fala da corrida espacial. Então, até já. Em decorrência da Segunda Grande Guerra Mundial, um enorme avanço tecnológico foi criado, apesar da morte de milhões de pessoas. Na fase final do conflito, cientistas, engenheiros e técnicos alemães desenvolveram os primeiros foguetes guiados, V1 e V2. Terminada a batalha, americanos e soviéticos se apoderaram da técnica alemã para lançar as bases da tecnologia espacial. Dentre os cientistas, destacou-se o alemão Wernher von Braun, que comandou os projetos americanos. Os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram uma batalha ideológica conhecida como Guerra Fria, que durou até 1989. Nesse período, as duas nações disputaram influências pelo mundo, e dessa briga surgiu a corrida espacial. Com as 5 missões do plano Sputnik, os soviéticos provaram que era possível colocar artefatos humanos em órbita, e ainda que era possível enviar seres humanos para o espaço, como o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar pela órbita terrestre a bordo do foguete Vostok 1. O projeto Mercury foi o primeiro trabalho espacial dos Estados Unidos, que contava com os foguetes Redstone e Atlas para sustentar a aeronave principal. A cápsula Mercury tinha a missão de colocar uma tripulação na órbita da Terra, investigar as reações humanas e recuperar tudo em segurança. O astronauta russo Alexei Leonov foi o primeiro astronauta a sair da nave para o espaço em 18 de março de 1965. Ainda no mesmo ano, foi a vez do americano Edward White caminhar por fora da nave Gemini 4. Gemini era um dos projetos da NASA para enviar 2 tripulantes ao espaço. A nave Gemini era maior que a Mercury e realizou cerca de 10 missões espaciais. Mas a ambição provocada pela Guerra Fria estava mais acirrada, porque os americanos e os soviéticos competiam para levar seus astronautas à Lua. E para isso, os Estados Unidos deu início ao projeto Apollo, que realizou aproximadamente 20 missões. Depois de muitas mortes e tentativas prematuras, os americanos finalmente obtiveram sucesso ao desenvolver o maior foguete do mundo até então, o Saturno V. Graças a essa invenção, a nave Apollo 11 conseguiu pousar sobre o solo da Lua em 16 de julho de 1969.
Depois desse episódio, uma parte das naves do projeto Apollo voltou às terras lunares e outra parte fracassou. Isso nos mostra a necessidade de se construir máquinas maiores, mais potentes e com novos recursos. A cápsula Mercury era bem modesta em relação a Gemini, que mesmo bem avançada, não tinha as mesmas capacidades que a Apollo. A mesma coisa acontece com os foguetes Redstone e Titan, que por mais revolucionários que fossem, não tiveram o mesmo êxito que o Saturno V. Com o fim da Guerra Fria e da União Soviética, a corrida espacial esfriou bastante, mas a ciência humana quer ir mais longe. Ao invés da Lua, agora a bola da vez é o planeta Marte, que já recebeu a visita de várias sondas e robôs terráqueos desde a década de 70 até os dias de hoje. Como vocês viram, os nossos primeiros veículos espaciais eram extremamente limitados. Nós tivemos o início da era espacial com os veículos automáticos Sputnik soviéticos. Depois os americanos iriam recuperar o atraso em relação à extinta União Soviética e iriam chegar até a Lua. Nós vimos os primeiros veículos norte-americanos, a cápsula Mercury. Havia um grande problema em relação aos foguetes portadores norte-americanos e aos seus equivalentes soviéticos. Os foguetes soviéticos eram muito mais potentes, eles tinham uma capacidade de levantar cargas úteis maiores e muito mais pesadas que os foguetes norte-americanos. Daí o fato dos veículos Mercury serem tão pequenos. Eu tive a oportunidade em 1962, aos 6 anos de idade, de entrar num desses veículos. Ele era bem claustrofóbico, a gente praticamente vestia o veículo, ele era extremamente pequeno, apertado. Eu fico imaginando um homem adulto ali dentro daquela verdadeira lata de sardinha que era aquilo ali, era um negócio absurdo o tamanho daquele veículo. Mas era com isso que os americanos tinham condição de iniciar o seu projeto. Alan Shepard foi o primeiro a decolar, ele fez um voo suborbital. Depois, com o surgimento dos foguetes Atlas, bem mais potentes que os foguetes Redstone, os americanos tiveram condição de colocar os seus primeiros veículos Mercury em órbita da Terra, sendo que o primeiro astronauta foi o piloto da Marinha, John Glenn. Foi o primeiro astronauta norte-americano a fazer um voo orbital. Na Rússia é histórico, todos sabemos, o primeiro homem a ir ao espaço foi o cosmonauta soviético Yuri Gagarin a bordo da Vostok. Depois disso, os americanos iriam passar para um novo projeto, que era o projeto Gemini. Era um projeto maior, eram veículos maiores para 2 tripulantes, com o que os americanos visavam as primeiras atividades extraveiculares, ou seja, as primeiras saídas de astronautas de dentro dos veículos. E por que isso era extremamente importante? Porque no projeto para a Lua, em caso de algum problema técnico nos veículos, os astronautas já teriam o conhecimento, a experiência de deixarem os seus veículos e fazerem a saída para reparos no espaço de seus veículos. Então, as naves Gemini para 2 tripulantes foram a etapa seguinte, dos voos norte-americanos. Nós temos uma imagem lindíssima de uma Gemini na órbita da Terra. Nós vemos a Terra azul ao fundo com uma Gemini aqui na órbita do planeta. A etapa seguinte dos voos norte-americanos seria o projeto Apollo. O projeto Apollo seria o projeto que levaria finalmente o homem à Lua. Os primeiros veículos Apollo começaram a ser testados na segunda metade dos anos 60. O primeiro teste foi uma catástrofe, porque a Apollo 1 ela fez um simulado na plataforma de lançamento, houve uma explosão, um incêndio, matando os 3 astronautas que estavam a bordo. Houve uma série de mudanças de procedimentos para que os voos Apollo se tornassem mais seguros. O foguete Saturno V também apresentou problemas. Foi o maior foguete já construído pelo homem, ele possuía 110 metros de altura e estava preparado para levar não só a nave Apollo à órbita lunar, como também o veículo de pouso, que era um módulo lunar. Era um veículo extremamente acanhado, era um veículo para 2 pessoas. Mas já entramos com mais detalhes depois do nosso intervalo. Até já!
estamos novamente aqui para o nosso segundo bloco do programa Fenômeno UFO. Como dissemos no final do bloco anterior, o módulo lunar é um veículo extremamente pequeno e cômodo, oferecer muito pouco espaço interno para os astronautas permanecerem em seu interior. Também é fato, né, que não havia sequer um local para eles repousarem. Os astronautas ficavam em pé durante a operação do módulo lunar, não havia nenhuma poltrona para que eles pudessem sentar. Também não havia um local de repouso, eles se prendiam na parede, né, para que pudessem descansar. Tudo isso devido ao problema de peso. O módulo tinha que ser o mais leve possível. Mas novidades foram colocadas, né, nos voos lunares. Depois dos primeiros voos, em que os astronautas praticamente levavam tudo à mão, foi introduzido um pequeno carrinho, onde eles puxavam com os seus equipamentos para que pudessem fazer análises do material da superfície lunar. A etapa seguinte, né, foi a introdução de um veículo de 4 rodas denominado bug lunar. Esse veículo, movido a motor elétrico com células solares para geração de energia, permitia que os astronautas aproveitassem muito mais o tempo, percorrendo uma área muito maior nas suas pesquisas, podendo fazer uma análise melhor, uma análise geológica mais completa e complexa da superfície lunar. Mas pouca gente sabe que os astronautas viram muitas coisas incomuns na superfície da Lua. Nós vamos estar trazendo isso, mas antes, né, nós queremos mostrar que essas aberrações já foram observadas muito antes que o homem sonhasse em pisar na superfície da Lua. Uma imagem estranha ocorreu em 1956, quando uma cruz luminosa foi avistada no interior da cratera Perry. Ela foi observada pelo astrônomo mexicano Robert E. Curtis. Muita gente, a princípio, supôs que fosse algum tipo de atividade vulcânica na Lua, mas hoje nós sabemos que a Lua, do ponto de vista geológico, ela é um astro morto. Então não poderia ser uma atividade ligada ao vulcanismo, né? Fora isso, dificilmente a natureza produziria uma forma simétrica como um X na superfície lunar. A segunda, em 1961, fontes luminosas na cratera Aristarco. Foram 4 avistamentos do tipo na cratera Aristarco. A cratera Aristarco é considerada uma das recordistas em termos de imagens. Foram vistas símbolos em seu interior, esquadrilhas de UFO sobrevoando a cratera de Aristarco. Fora isso, também uma letra X foi vista na cratera de Erastótenes. A cratera Erastótenes também teve diversas observações. Uma letra gama foi vista em 1961 no interior da cratera de Littrow. Astronautas iriam pousar próximo a essa região quase uma década depois. Fora isso, também em 1944, algo foi visto no interior da cratera Platão. Ela refletia intensamente a luz solar. Diversos avistamentos também. Nós temos uma sem data aqui, foram observadas diversas vezes esquadrilhas de UFO sobre a cratera Platão. Foram diversos avistamentos também. E no dia 15 de novembro de 1965, poderosos clarões foram avistados no interior da cratera Aristarco. Novamente a cratera Aristarco. A cratera Aristarco chegou a ter para mais de 15 avistamentos de fenômenos anômalos. Em 1 de dezembro de 1965, astrônomos da Companhia de Jesus, o padre Reina, fotografou 3 discos voadores no campo iluminado da Lua. Como nós vemos, as atividades incomuns na Lua datam de muito tempo antes dos primeiros voos lunares. Curiosamente, depois, com o advento dos voos até a Lua, os astronautas passaram a observar estranhas formas na Lua. Mas antes dos primeiros voos tripulados na Lua, nós tivemos sobrevoos do nosso satélite natural com sondas automáticas soviéticas. Uma das que mais captou imagens incomuns foi a sonda Zond soviética. Sobrevoando a Lua, ela observou a princípio uma estranha construção na Lua, uma estrutura cristalina que cobriu uma cratera, onde seria possível praticamente a colocação de uma cidade no seu interior. Era uma estrutura gigantesca, cristalina e totalmente inexplicável para a nossa ciência atual. Logo em seguida, a sonda Zond, numa de suas órbitas,
ela registrou uma grande construção, né, num formato de uma torre gigantesca também, de proporções quilométricas, e quando ela voltou a sobrevoar o local, misteriosamente aquela estrutura havia desaparecido da superfície lunar. São fenômenos muito estranhos que já precederam a chegada do ser humano na Lua, né? Aí nós passamos aos voos tripulados. Nós vamos perceber que já quando os astronautas estavam na órbita da Terra, no Apollo 11, né, Neil Armstrong e Buzz Aldrin registraram uma estranha aeronave próxima à nave Apollo, acompanhando o veículo já na saída da órbita terrestre em direção à Lua. É um objeto extremamente curioso, ele parece uma mão com os dedos ligeiramente dobrados. Esse veículo acompanhou a nave Apollo por um bom trecho da sua jornada até a Lua, que demoraria 3 dias. Ao chegar à órbita lunar, os astronautas retornaram a ver estranhos objetos luminosos, mas já em órbita lunar, acompanhando a Apollo na órbita da Lua. A Apollo ficou algumas horas na órbita da Lua, onde foram feitos todos os preparativos para que os astronautas fizessem o transbordo para o módulo lunar e pudessem descer na superfície da Lua. Curiosamente, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin se desligaram do módulo de comando, eles estavam já em procedimento de pouso, a câmera de baixo do módulo lunar pegou um objeto cilíndrico que passou em alta velocidade abaixo do módulo lunar. Um outro evento também muito interessante, quando Neil Armstrong estava a poucas centenas de metros de altitude sobre a superfície da Lua, ele entrou em contato com a NASA numa fonia fechada, não aberta, porque nós sabemos que a NASA também trabalha com uma fonia fechada ao grande público mundial. São informações consideradas sigilosas que são veiculadas por esse canal. Naquele momento, Neil Armstrong estava deixando que o módulo lunar permanecesse em automático para que ele pudesse fazer o pouso na superfície da Lua. Ele entrou em contato com o centro de Houston, no Texas. Ele pediu em emergência para que os controles fossem passados para manual, para que ele pudesse assumir o controle do veículo durante o pouso. E o que ele disse na fonia secreta foi que o local do pouso estava ocupado. Existiam diversos veículos alinhados próximo à cratera onde o módulo lunar iria pousar. Iria ocorrer uma verdadeira colisão no solo com o pouso do módulo lunar, que nós vamos estar comentando no último bloco. Até já! No final do bloco anterior, Neil Armstrong teve que assumir os controles manuais do módulo lunar em emergência, porque o local onde eles iriam pousar já estava ocupado, existiam diversos veículos extraterrestres pousados no local. Neil Armstrong então mudou o local do pouso, pousou do outro lado da cratera, no lado inverso onde estavam aqueles objetos, onde eles puderam descer. Isso não é visto, nós vamos mostrar outras imagens já curiosas aqui da Lua. E Neil Armstrong, quando saiu do veículo, estava extremamente nervoso. Ele perguntava para o controle de solo para que tentassem me explicar o que era aquilo que ele estava vendo. E os controladores de solo falaram que não poderiam fazer aquilo. Pediram que ele entrasse numa fonia fechada e explicaram que eles só poderiam fazer aquilo em seu retorno, porque existiam milhões de pessoas que estavam acompanhando o voo. Eles não poderiam comentar o que estava sendo visto na superfície da Lua com os astronautas. Neil Armstrong chegou a ver os tripulantes das naves fora de seus veículos. Ele ficou realmente muito impressionado, ele chegou a gaguejar diversas vezes durante a transmissão do que ele estava vendo ali na superfície da Lua. Tanto é que ele ainda pediu se fosse possível abreviar o retorno. Tamanha pressão psicológica que eles e Buzz Aldrin sofreram na superfície da Lua. Outro detalhe, nós vemos em diversas fotos da Lua luzes onde não deveria haver luz. Isso começou a surgir nos voos da Apollo 11.
Isso viria a se repetir nos voos da Apollo 12 também. Nós vamos ver o astronauta caminhando e vamos ver um objeto na forma de cúpula. Nós vamos inclusive ver as janelas, as vigias do objeto que estão localizadas na parte inferior. Essa é uma imagem da Apollo 12 que dizem que foi a expedição que teve mais avistamentos de UFOs, que mais contatos teve. Tanto é que a maioria das imagens do voo Apollo 12 não são conhecidas. Foi alegado que houve um problema na câmera, que não seria possível trazer as imagens ao grande público. Mas nós vamos estar trazendo algumas dessas imagens aqui agora. Vocês já viram a primeira com Alan Bean. Depois vocês vão ver uma outra imagem trucada da NASA. Nós vemos o astronauta Alan Bean parado. Se você prestar bem atenção na imagem, você vai ver que existe um leve sombreado na frente do astronauta. Na imagem seguinte, você vai ver que existe uma estrutura transparente, uma estrutura de cristal. Ela está apoiada num pedestal na superfície da Lua. É uma estrutura absolutamente artificial, ela não é uma obra da natureza. Não se sabe quem é que construiu isso ali, né? Fora isso, nos voos da Apollo 16 também nós vamos ver diversas imagens com os astronautas na superfície da Lua. Nós vamos ver luzes a uma certa distância, objetos extremamente iluminados que acompanharam os astronautas da Apollo 16 também na sua pesquisa na Lua. Essas são apenas algumas das imagens que vazaram da NASA, né? Existem muitas outras que são sigilosas até os dias de hoje. Dizem, isso não há prova, que as Apollo, que foram de 11 a 17, a única que não conseguiu pousar foi a Apollo 13. Ela teria sofrido uma explosão nos seus tanques de oxigênio, teria detonado e ela teria tido que voltar novamente à Terra. Os astronautas já eram dados como mortos, já havia se perdido a esperança de que eles conseguissem retornar sãos e salvos à Terra e de modo inexplicável eles chegaram. Uma coisa que pouca gente sabe, que seria confirmada por Maurice Chatelain, que era o responsável pelo sistema de comunicações Terra-Espaço do projeto Apollo, o embaixador Umberto Perego, da Itália, diretores de voo à NASA depois viriam confirmar isso, que a Apollo 13 levava um engenho nuclear a bordo com a intenção de detonar na superfície da Lua. Não se sabe com que objetivo isso ocorreu, mas alguns dizem que seria uma demonstração de poder do governo norte-americano, outros que se pretendiam destruir instalações maiores na superfície da Lua com esse engenho. Até hoje não se sabe, mas o fato é que quando a Apollo 13 estava a meio caminho da Lua, um objeto cilíndrico se aproximou do veículo e houve a explosão do tanque. E esse veículo depois teria acompanhado a Apollo em péssimas condições até a órbita da Terra novamente, teria auxiliado os astronautas a retornar com vida, né? Isso foi dito por Maurice Chatelain, como eu disse, chefe do projeto de comunicações Terra-Espaço da NASA, também o cônsul italiano Umberto Perego e diretores de voo da NASA também, né? Curiosamente, nunca mais se repetiu essa experiência de se levar bombas atômicas a bordo de veículos Apollo na Lua. Curiosamente, no início da década de 60, diversos contatados em diversas partes do mundo, né, tiveram contato através de processos de desdobramento mediúnico com seres que falaram que iriam interferir seriamente nos nossos projetos espaciais se nós fôssemos com fins bélicos ao espaço. Isso viria a ser confirmado nesse voo da Apollo 13. Esses seres também falaram que, com fins pacíficos, praticamente nós teríamos carta branca para a pesquisa espacial. Isso realmente não foi dito abertamente. Eram fatos muito complicados de serem admitidos, como ainda hoje o são, né? São, curiosamente, 6 voos que chegaram até a Lua. Dizem que o voo da Apollo 17 não teria sido o último voo, que teria havido mais 3 voos até a Lua, que incluiriam Apollo 18, 19 e 20. Se é verdade ou não, ao certo não se sabe. Vazou algum tipo de informação dizendo desses 3 voos e que os astronautas teriam entrado dentro de verdadeiras cidades abandonadas dentro da Lua. Foram imagens censuradas, existem imagens circulando
não se sabe ao certo se elas são verídicas ou não, dessas cidades, dessas instalações lunares. O fato é que desde o século retrasado, diversos astrônomos viram estranhas estruturas aparentemente artificiais na Lua. Isso viria a se repetir no século passado e viria a ser comprovado pelos voos dos astronautas à Lua. Também é dito no meio espírita, que espíritos que não têm mais a condição de permanecer no nosso globo hoje estariam no lado oculto da Lua, esperando para que sejam transferidos para um outro planeta, porque eles não têm mais condições de permanecer aqui no planeta Terra, porque eles estão interferindo gravemente na evolução humana. Então eles vão ter que migrar de planeta para que possam fazer o seu desenvolvimento num outro planeta. Estamos encerrando o programa Fenômeno UFO de hoje. Semana que vem retornamos falando a respeito dos mistérios do planeta Marte. Até lá!